Bem-vindos ao IFENEM. Vamos falar um pouco sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que ocorreu no final do século XVIII, foi uma das mais importantes, se não a mais importante, revolução política da história do Ocidente. Ela será o paradigma das revoluções que irão ocorrer ao longo do século XIX, num tempo que o historiador Eric Hobsbawm chamou de modo muito apropriado de Era das Revoluções. O período que começa em 1789, exatamente com o início da Revolução em França, até a conhecida como Primavera dos Povos, naquele ano tão marcante que foi o ano de 1848. Mas por que a Revolução Francesa é tão importante? Porque ela teve um alcance imenso. Ela foi uma revolução, antes de qualquer coisa, ecumênica, ou seja, ela teve um sentido universal. E isso porque ela está ancorada numa filosofia, num pensamento, a partir de um conjunto valorativo que será o mais importante conjunto valorativo, ao menos da civilização ocidental ou de civilizações como a latino-americana, que se inspiram, que estão sempre olhando para e se alimentando desse mundo ocidental. E esse conjunto valorativo, digo, a partir de dois importantes valores, que são a igualdade e a liberdade. E ela vai, então, repercutir em todo o Ocidente e influenciar quedas de monarquias absolutistas, de monarquias autoritárias em outros países. Tá? Mas o que, em termos mais imediatos, ou em outras palavras, quais as causas que levaram à eclosão desse acontecimento tão importante? Primeiramente, a gente poderia pensar esse ideário, e isso é que faz uma revolução ser tão grande, tão diferente de outras revoluções que não tem tanta repercussão. É um conjunto de um pensamento com vocação universal. E aqui estou falando do pensamento iluminista, de onde temos pensadores do porte de um Barão de Montesquieu, e uma obra como O Espírito das Leis e a construção da teoria dos três poderes, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, para ficarmos nesses nomes mais expressivos. Esse pensamento ele entra em choque completo com a forma institucional, o modelo de organização político da França de então, que é o que correntemente nós chamamos de Estado absolutista. Em tudo entra em choque com o iluminismo. O pensamento das luzes é um pensamento marcado por liberdade e igualdade. O absolutismo está ancorado numa sociedade profundamente desigual e juridicamente organizada de modo desigual. Não há igualdade nem jurídica no Estado chamado de absolutista. Ora, em termos mais imediatos, a própria independência dos Estados Unidos teve importância para a Revolução Francesa. Não só por causa da ideia de liberdade lá posta, mas também porque, como a França corroborou a Revolução Americana, apoiou com tropas, com esquadra, isso na guerra contra os ingleses, a guerra de independência das 13 colônias inglesas na América, isso não é que arruinou as finanças em França, mas agravou a já penosa situação que a França enfrentava. E aí a gente tem exatamente essa situação. Existe uma situação financeira desastrosa da monarquia. A monarquia está num déficit crônico, tem dificuldade arrecadatória em função dos privilégios que aquela sociedade possuía, alguns segmentos, diga-se o clero católico e a nobreza, e tinha gastos extraordinários. A França era uma grande potência em terra, em termos militares, isso consumia grande parte dos recursos
da coroa francesa, um endividamento ao longo das décadas que consumia também grande parte. Muito se falou do luxo, né, da suntuosa corte de Versailles, mas nós temos os números da monarquia, né? Nós temos o livro caixa da monarquia, arquivado e muito estudado. Ali em 1780, por exemplo, na década de 80, o luxo da corte chegava a consumir cerca de 6% dos recursos da monarquia. É um percentual imenso, não é? Mas quando se pensa no que está custeando, né, uma corte. Mas não podemos responsabilizar o colapso financeiro da monarquia isolando essa variável. Não foi por causa do luxo da corte que a França quebrou, embora ela tenha contribuído, né, esse luxo com o seu quinhão. Ora, envolto nessa dificuldade financeira, a monarquia resolve convocar uma assembleia em 1787 chamada Assembleia dos Notáveis, composta apenas pelo clero e pela nobreza. O intuito era convencê-los da necessidade de impostos sobre esses grupos, o que me parece óbvio, foi recusado. E a nobreza, sempre pronta a pegar em armas, mesmo nesse tempo, apesar de tudo, irá realizar uma revolta, conhecida como revolta nobiliárquica. O rei acuado acata a sugestão da própria nobreza, qual fora a de convocar o parlamento em França. Uma monarquia absolutista normalmente não convoca o parlamento. O parlamento francês, chamado de Estados Gerais, havia sido criado em 1302, ainda na Baixa Idade Média, mas o último ano que ele tinha se reunido havia sido em 1614, quando de um período de crise regencial, no momento em que se aguardava a maioridade do menino que será depois o rei Luís XIII. Ora, então, havia mais de 150 anos que os Estados Gerais, o parlamento em França, não se reunia. Um parlamento tricameral, formado por um primeiro estado, o clero, um segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, que era todo o resto, né? Burguesia, povo de cidade, camponeses, enfim. Os não nobres e não membros do clero pertenciam ao terceiro estado, que compreendia aí cerca de 96% dos estimados 25 milhões de franceses daquele tempo. Ora, e o rei, sem alternativas, convocou os Estados Gerais. E eles se reuniram em Versailles em maio de 1789, e aí a situação já estava explosiva, porque nos anos anteriores o problema climático na França também foi significativo. Secas contínuas que acabaram provocando péssimas colheitas e o aumento no preço do trigo, que elevara um artigo fundamental na cultura da França de então, que era o pão. Reunidos então em Versalhes, os três estados vão discutir exatamente a questão financeira em França. Mas, como era de supor, como era tradição em França, o voto era separado, o primeiro estado tem um voto, o segundo estado, outro, o terceiro estado, outro. É claro que a ideia de equilibrar as contas de França não seriam definidas pelos Estados Gerais em torno do clero e da nobreza, que andavam juntos, né? Eram, vamos dizer assim, aliados politicamente em muitos sentidos. E quando a ideia de sanar as finanças de França recaíram sobre o terceiro estado, a situação se tornou insustentável. E o terceiro estado levantou a ideia de que o voto deveria ser não por estamento, mas por cabeça, por indivíduo, já que eles contavam com um número muito maior de deputados. Não se entendendo com os dois outros estados, o terceiro estado se retira do parlamento, se dirige a um salão tradicional, de um tradicional jogo em França da aristocracia da época, o jogo da pela, e ali eles fazem um juramento, conhecido então na história da Revolução como o juramento da sala do jogo da pela. Por meio desse juramento, eles disseram que não sairiam, eles juravam ali que não sairiam daquele local enquanto a França não tivesse uma Constituição. Então começa naquele momento um desenho, né, de um projeto de construção de uma monarquia constitucional que em tudo fere a monarquia absolutista. Na monarquia absolutista, o rei é a lei. Numa monarquia constitucional, o rei está sujeito à lei.
E seguramente a ideia de Constituição ali abrigava esse ideário iluminista e aquelas garantias típicas, então, do pensamento liberal do século XVIII, ou do pensamento iluminista do século XVIII. Essa reunião no Salão do Jogo da Pela vai se converter em Assembleia Constituinte. No dia 9 de julho de 1789, os deputados ali reunidos se declararam em Assembleia Constituinte, ou seja, eles irão elaborar uma Constituição para a França. Evidentemente, o rei Luís XVI, da dinastia Bourbon, não poderia aceitar uma situação assim e começa a reunir forças para fechar o Salão do Jogo da Pela. É nesse sentido que vem a explosão popular. Eles se sentiam representados por seus deputados recém-eleitos, reunidos no Salão do Jogo da Pela, e vão assaltar a simbólica Bastilha, no centro da cidade de Paris. A Bastilha era uma fortaleza, um prédio simbólico do poder dos Bourbons. Ali funcionava uma prisão quase em desuso e era um local, além de simbólico, né, do poder dos Bourbons, um local em que os rebeldes, os populares, esperavam encontrar armas e munições para reagir às forças do rei caso ele tentasse fechar o Salão do Jogo da Pela. Esse assalto à Bastilha, essa fortaleza da monarquia, ocorreu no dia 14 de julho de 1789. Na historiografia tradicional de França, é conhecido como a Segunda Jornada Revolucionária, porque a primeira teria ocorrido no dia 9 de julho, 5 dias antes, quando os deputados se colocaram como uma Assembleia Constituinte. 5 dias depois, a tomada da Bastilha. Mas foi a tomada da Bastilha que se impôs ao longo do tempo, especialmente na chamada Terceira República Francesa, já na segunda metade do século XIX, como a data emblemática da Revolução, que é festejada ainda hoje, né? É o mais celebrado feriado nacional francês, o 14 juillet, quando se comemora a queda, né, do poder despótico e tal. É um início emblemático, então, da Revolução. Em estado de Assembleia Constituinte, a gente pode dizer que a Revolução, então, já tinha começado. Revolução Francesa é um tema complicado, porque serão 10 longos anos de revolução e, didaticamente, acho que convém dividi-la em 4 momentos. O primeiro momento nós vamos chamar de Assembleia Nacional Constituinte, e foi o período em que os deputados estavam reunidos, né, em Versalhes, elaborando a Constituição para a França. Então estão surgindo leis agora que nada tem a ver com a história política da monarquia absolutista. A primeira questão relevante aqui é quando no dia 26 de agosto de 1789 nós vamos ter a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, conhecido na historiografia francesa como a Terceira Jornada Revolucionária. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É ali que efetivamente se materializa uma cultura de direito que vai bem mais tarde desaguar na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, feita pela Organização das Nações Unidas no ano de 1948, né? Parte daqueles princípios colocados pela ONU já estavam postos na mesa na Revolução Francesa, nessa declaração de 26 de agosto de 1789, como todo homem nasce livre e igual, né? Todo homem tem direito à educação, enfim, é uma carta de direitos individuais, das liberdades, do pensamento iluminista organizado enquanto direito do cidadão. Ora, se declara na Assembleia o fim dos privilégios feudais, isso vai ser muito importante. A França era um país, né, marcado por essa presença ainda de uma aristocracia cheia de privilégios tradicionais, que usavam como força de trabalho trabalhadores que não eram livres, eles não são escravos, mas eles têm uma condição de servidão, então eles não têm a liberdade de sair da terra, estou falando do mundo rural. Dos 25 milhões de franceses, estimam em cerca de 4 milhões de trabalhadores servis que vão ganhar agora, nessa etapa, a liberdade, porque se declara na Assembleia o fim da servidão. Ao mesmo tempo,
há uma revolta dessa população, né, historicamente humilhada, diria assim, nesse momento de revolução, né? É uma explosão de violência no campo na França, no mês de agosto de 1789. Esse momento é conhecido na história como o Grande Medo. Muitos aristocratas fugiram da França, são os nobres emigrados. Muitos vão para a Prússia, alguns para a Áustria, abandonam seus castelos, suas propriedades, mas outros reagirão com a habitual força que a nobreza estava acostumada a usar. Então é um momento de muita violência em França, né? de perda da razão até. Então, ressalvo, um momento conhecido como o Grande Medo. Ao mesmo tempo, a Revolução Francesa é anticlerical. A Igreja Católica era um desses símbolos, estava imbricada ao poder monárquico, um dos símbolos desse poder absolutista. Então a Revolução se volta contra essa situação. E em 1790, a Assembleia declara a Constituição Civil do Clero. Essa lei, o Código Civil, desculpa, essa lei de 1790 vai desapropriar a Igreja Católica em França e vai submeter o clero ao Estado francês. Ao mesmo tempo, vem uma questão fundamental aqui, que é a extinção do clero regular, das ordens eclesiásticas, as ordens monastéricas, elas foram extintas na França. A reação do Papa foi quase imediata. No ano seguinte, há uma reação hostil do papado não reconhecendo essas ações. Então, o catolicismo mais tradicional vai entrar em pé de guerra com a Revolução Francesa e essa posição vai durar décadas e décadas e décadas. No século XIX, é difícil a gente pensar uma outra instituição tão forte organizada quanto a Igreja Católica que tivesse se isolado nessa trincheira hostil aos ideais da Revolução Francesa que se espalharam pela cultura ocidental. Mas a Igreja Católica permaneceu hostil ao ideário da Revolução ao longo do século seguinte, do século XIX. Ora, nesse cenário, o rei ele é refém, ele perdeu as condições de reação, mas ele planeja, num espaço outro, reagir à revolução. Para isso era preciso sair da França. E há um episódio novelesco, caricato, um tanto ridículo, quando a família real tenta fugir de Versalhes, fugir da França para fora da França. É importante lembrar que a rainha, a Maria Antonieta, era de uma das mais poderosas casas reais da Europa, a Casa de Viena, a família Habsburgo, uma grande potência na época. Então o rei espera encontrar forças na Prússia, com nobres emigrados franceses e da própria monarquia austríaca, para conseguir organizar forças capazes de vencer a Revolução. Então ele quer estar fora da França, ele tenta fugir da França e esse episódio será muito importante, pois na cultura, isso não é direito, não é lei, mas na cultura tradicional na França, um rei que abandona seu povo à própria sorte, ele perde a realeza, ele perde o direito à coroa. Repito, isso não é lei, mas é uma cultura popular de longa duração em França. E o rei acaba descoberto numa cidadezinha que se tornou legendária em função disso, chamada Varennes. Capturado, ele é levado não mais para Versalhes, pois Versalhes é bastante afastado, é um pouco afastado de Paris, do centro de Paris. Então, seria difícil controlá-lo, mais difícil controlá-lo lá. Então, ele é levado para o Palácio de Inverno da monarquia, o Palácio das Tulherias, no centro de Paris. Ele não é prisioneiro, mas está vigiado de perto. Mesmo com a tentativa de fuga do rei, os revolucionários resolvem mantê-lo rei. E a Constituição é promulgada em 1791. A gente entra numa outra fase muito curta, que é a fase da monarquia constitucional. Ora, então a primeira etapa é quando se está elaborando a Constituição, o período de Assembleia Nacional Constituinte, compreendido entre 1789 e 1791. De 1791 até setembro de 1792, nós temos a monarquia constitucional. É importante saber que existiu esse momento para percebermos que a Revolução não começou tão radical. O que eles querem é limitar o poder do rei.
ou seja, demolir o absolutismo, isso é algo muito significativo para a época, mas não tem nenhum revolucionário gritando morte ao rei. A questão foi como as coisas foram acontecendo, se desenrolando, né? As forças internacionais, principalmente nesses dois países que eu citei, na Prússia, né? País que hoje não mais existe, nem uma região na Alemanha com o nome Prússia existe mais, mas era um estado razoavelmente forte. Para ali, como eu havia dito, nobres franceses emigrados foram se estabelecer. Então, com o apoio de prussianos, de aristocracia prussiana, do próprio Estado prussiano e do Estado da Áustria, forma-se uma força que invade a França com o intuito de vencer essa revolução que poderia descambar para outros espaços na Europa continental tão cheia, né, dessas monarquias absolutistas. Ora, em meio à guerra, o clima se torna exaltado, né? Forças são organizadas pelos revolucionários que vão vencer as forças austríacas e prussianas em Valmy. Esse é um momento bastante simbólico, pois desconfia-se que o rei está por trás dessa trama. Em meio a essa desconfiança, invadem o Palácio das Tulherias, descobrem documentos secretos que mostram que o rei de França, Luís XVI, estava desviando recursos para ajudar na formação dessa força contra-revolucionária, e aí o desfecho será trágico para a família real. Em setembro de 1792, é proclamado pela primeira vez na história da França uma república. E olha que estamos falando de um estado, né, de uma monarquia que havia surgido no século X. Né? Então são aí 800 anos de história monárquica para ver como a revolução vai ganhando determinados rumos, né, relativamente radicais. Setembro de 1792 é proclamada a primeira república na França. E agora nós vamos ter então a formação de uma nova constituinte para elaborar uma Constituição republicana. É o período da Convenção Nacional. Novos deputados são eleitos, né? Então, a partir de 1792, nós temos a Convenção Nacional. Esse período ele é muito marcado pela definição de determinadas forças políticas que serão, em algum sentido, referências para pensar o campo da política na nossa história posterior, não é? Que são basicamente três forças. Uma são os chamados girondinos, uma outra, os chamados jacobinos, e por fim, uma terceira força, que é o grupo do Pântano. É nesse momento da convenção que surge essa díade na política que nos ajuda a pensar o campo da política, não só no Brasil ou na França, né? Em boa parte do mundo. Não há debate político feito em Espanha, em Portugal, na França, na Itália, que escape, ainda hoje, no século XXI, dessa ideia do debate direita, esquerda, centro, etc. E essa expressão surge, etc., que eu falo, porque vem extrema-direita, extrema-esquerda, centro-direita. Os jacobinos aqui, eles vão ser chamados de esquerda, os girondinos de direita, e o Pântano era o grupo de centro. Ora, o que acontece de relevante, além da definição dessas forças políticas? Os jacobinos de esquerda representavam interesses mais afinados com o gosto popular, com populares que ainda não tinham um projeto político, como o povão de cidades grandes, como era Lille, como era, claro, a capital da monarquia, ou agora a capital da República, a cidade de Paris, os chamados sans-culottes. Então, os jacobinos são líderes desses grupos populares e estão representados ali por uma pequena burguesia, normalmente advogados como Maximilien de Robespierre, né, como Danton. Né? Os girondinos já é a direita revolucionária, não é? São burgueses, uma alta burguesia, que quer mudanças mais moderadas, que desconfiam muito dos populares, e o grupo do Pântano, um grupo de centro, que pode, dependendo da circunstância, apoiar a esquerda ou a direita, dependendo do projeto, a direita ou a esquerda. O que acontece nesse período de relevante? O rei é acusado de traição,
a acusação ancorada nesses documentos que comprovavam a desconfiança que pairava de que o rei desviava recursos da França para financiar uma guerra contra a França, na verdade era contra a Revolução, mas o rei é acusado de traição, é julgado e é condenado à pena capital. Em janeiro de 1793, em Paris, o rei Luís XVI foi guilhotinado, né, quando então ele sofre essa pena capital. Não foi a primeira vez que isso aconteceu na história da Europa, né? É importante lembrar que Carlos Stuart havia sido decapitado em 1649, mas a Revolução Inglesa, né, que levou o Carlos Stuart a essa situação, e foi também ali proclamada uma república, ela não tinha esse ideário ecumênico, então ela não saiu daquela ilha. Já você decapitar o rei de França ancorado num conjunto de valores, né, que vão ganhar grande circulação, os desdobramentos serão outros. Né? Poucos meses depois, a própria rainha Maria Antonieta também será levada à guilhotina. O que mais que merece ser lembrado é promulgada uma nova Constituição, que ficou conhecida como Constituição do Ano 1, a primeira Constituição da história da República Francesa, e a primeira carta, a primeira Constituição da história do mundo a ter sufrágio universal. Então, isso é bastante relevante, né? Preciso marcar isso. Qual é a primeira lei, primeira carta magna de um país no mundo a ter sufrágio universal? O que é sufrágio universal? É um voto democrático. Mas é preciso, claro, marcar que nesse tempo não se discute voto feminino. Então, é um sufrágio universal sem voto feminino, que nem está sendo discutido. Mas é a primeira vez que isso é colocado. No entanto, as coisas desandaram. Você tem na lei, mas as eleições não ocorreram. Ressalto isso. A primeira eleição democrática irá acontecer nos Estados Unidos da América no século XIX. Mas a primeira lei é na França, em meio a essa radicalização da Revolução. Então, a Constituição do Ano 1 traz sufrágio universal. Ao mesmo tempo, ocorre uma grande revolta popular, instigada pelo clero, instigada por aristocratas, que é ali na região do Loire, né, no Vale do Loire, em França, uma revolta muito violenta chamada de Vendéia. Curiosamente, é uma revolução de camponeses contrários à revolução, instigados por um sentimento, né, profundamente religioso, conservador, de reação a uma revolução que era anticlerical, anti-igreja católica. Essa contra-revolução da Vendéia vai se arrastar ali até 1795, com muita violência e abalando, né, o poder dessa república recém-instalada. Para complicar ainda mais as forças dessa revolução, a estabilização, né, desse projeto, há uma cena internacional bastante complicada para a França. Depois que o rei foi guilhotinado, as monarquias europeias se organizaram, temerosas, né, de que esse fantasma já os assombrava, mas que esses ventos soprassem nessas outras monarquias, eles acabaram formando uma força que nós vamos chamar de primeira coligação contra a Revolução Francesa, né? Quais países se uniram nessa primeira coligação? Inglaterra, Áustria, Prússia, Países Baixos, Espanha, Rússia e o Reino de Sardenha, hoje parte da Itália, nessa região. Ora, então é uma força que, se colocarmos no papel, é infinitamente superior às forças que a França poderia mobilizar. Então a França está em perigo, mas nesse momento nós vamos ter a invenção de uma ação que a gente vai chamar de guerra total. Pouquíssimas vezes ocorreu algo assim na história. Podemos pensar na Segunda Guerra Mundial, para alguns países como a Alemanha, claro, a Inglaterra, a União Soviética vivem a experiência de guerra total. Na Primeira Guerra Mundial, também para alguns países, e agora? A guerra total é uma invenção jacobina. Só os jacobinos poderiam tê-la inventado naquele momento, porque os jacobinos lideravam os populares, né? A fala jacobina encontrava eco nas massas. Então, só os jacobinos poderiam salvar a França. Qual o sentido de guerra total? Toda a energia do país, todo o esforço do país
se tornará uma máquina de guerra. Se nós olharmos o equipamento de um soldado nesse momento, 1793, 1794, um soldado austríaco, um soldado francês, eles vão estar armados de baioneta. O equipamento não tem diferenças tecnológicas, não há simetria nesse aspecto. Então pesam outras coisas, que hoje o cenário é outro, né? Pesa número, a França tinha um número considerável, né? Inteligência militar, e que esses grupos fora do universo aristocrático irão mostrar grande capacidade e entusiasmo, porque é um confronto que tem refrega, tem contato físico, e nisso os franceses eram insuperáveis, né? Porque eles estão lutando por um ideário que eles de forma muito sincera acreditam, muito diferente de um soldado russo, por exemplo, que luta obrigado pela monarquia cesarista, não é? E conhecidos, né? Pela vocação de deserção militar. Ora, o fato é que a França, movida por esse grande entusiasmo, mas agora sob uma ditadura, na época da Convenção, em termos práticos, caiu-se numa ditadura, que é a ditadura jacobina, com Robespierre à frente, né, do Comitê de Salvação Pública, a França consegue vencer a primeira coligação, para surpresa de todos. A França está salva, mas ao mesmo tempo a ditadura vai se impor de maneira muito dramática do ponto de vista interno, e qualquer oposição a Robespierre, né, essas pessoas eram julgadas e acabavam sendo condenados à morte, inclusive muitos jacobinos, ao fazerem críticas às posições de Robespierre, como foi o caso de Danton, como foi o caso de Hébert, e Robespierre acabou ficando isolado no poder, vulnerável. A planície, com apoio dos sobreviventes da Gironda, irão dar um golpe, conhecido como o golpe do 9 do Thermidor, no ano de 1794, encerrando assim o que nós vamos chamar de período do terror. O período do terror é um momento de ditadura jacobina, quando, sob os auspícios de Robespierre, a França, do ponto de vista externo, faz uma guerra total contra a primeira coligação, do ponto de vista interno, tenta controlar todas as forças em movimento dessa revolução. O golpe do 9 do Thermidor põe fim ao terror. Robespierre é também condenado à guilhotina no dia seguinte, né? O pântano, que é a alta burguesia, como eu falei, apoio de girondinos, chega ao poder e vai reagir ao que vinha acontecendo. É o que é conhecido como reação termidoriana. Vai haver um esforço de desmantelar aquele projeto que tentou, inclusive, controlar os preços dos produtos, né, de uma França em crise, né, um processo de inchaço de preços, como se falava na época. Os jacobinos tentam controlar isso da maneira mais verossímil do mundo, que era tabelando os preços, que não funciona em nenhuma economia, nunca funcionou em nenhuma economia do mundo, mas tudo isso visando atender a demandas populares. O pântano agora vai destruir esse tipo de Estado, vai elaborar uma nova Constituição que acaba ficando pronta no que é chamado de ano 3 da Revolução, o ano de 1795, que na verdade o ano 3 da República, não é? 1795, então, uma nova Constituição que forma um novo arranjo institucional. Tchau, sufrágio universal, né? A grande questão aqui que dá o sentido para nós é a gente pensar que há um sufrágio censitário a partir de renda, que mostra claramente qual é a França que está se formando agora. É uma França sob o controle político da alta burguesia, né? Seja ela do campo financeiro, do mundo industrial, do mundo do comércio, não é? Os grandes mercadores, inclusive de escravos, né? Dessa região de Bordeaux, por exemplo. Esses homens estão no poder. É interessante lembrar que em Bordeaux, a capital da Gironda, na Praça Central, ainda hoje tem um monumento aos girondinos, não aos jacobinos. O fato é que esses grupos, então, se instalam no poder, e aí nós vamos ter um último momento da Revolução, que, a meu ver, está apenas tentando consolidar o caminho vitorioso nessa Revolução. Por que eu falo caminho vitorioso? Porque na Revolução há muitas forças em jogo. Há os sans-culottes, liderados pelos jacobinos, que têm um projeto um pouco mais radical, em que até mesmo ideias democráticas são aventadas. Há forças que são contra-revolucionárias,
não é? Há uma alta burguesia organizada em torno do pântano, que quer medidas mais ponderadas, e agora esse grupo está no poder e vai tentar estabilizar essa França burguesa. No entanto, não será ainda nesse período do Diretório. A grande marca desse momento, chamado assim porque o Poder Executivo vai caber a uma diretoria eleita pelo Parlamento, né, de 5 diretores que vão formar esse Executivo. Esse período vai até 1789, é um período marcado por instabilidade. Há uma instabilidade financeira muito grande e há, em especial, uma instabilidade política. Há vários golpes ali, tentativas de golpes, em 1795 de monarquistas, que por sinal são barrados pela liderança de um jovem general chamado Napoleão Bonaparte, tá? Um girondino. Os girondinos são, como já disse, mais moderados. Em 1796, os jacobinos, liderados por Babeuf, apelidado por seus correligionários de Graco, numa alusão aos irmãos Graco, lá de Roma, que queriam uma radical reforma agrária, né? Radical na visão dos patrícios romanos. Então, o Graco Babot, que tem um projeto de reforma agrária mais significativo do que o que havia sido feito nos tempos iniciais da Revolução, um líder jacobino, na chamada Conspiração dos Iguais, no nosso ano de 1796, a conspiração fracassa. No ano de 1797, uma nova tentativa de golpe realista. Então, a instabilidade dá o tom e escândalos de corrupção, que são a marca desse período diretório. Era preciso pôr ordem, né, na casa. O projeto burguês precisava de estabilidade. E aí vem esse personagem único na história, que ainda hoje ocupa o imaginário dos franceses como grande herói nacional. Em pesquisa recente, vi que 80% dos franceses consideram Napoleão Bonaparte o grande herói de França. Isso 200 anos depois da morte dele, né? Napoleão Bonaparte é um achado, porque quando nós falamos nesses nomes conhecidos da Revolução, como Marat, Herbert, Saint-Just, Robespierre, Danton, todos eles são jacobinos. Todos eles representam projetos que se distanciam de um projeto, por exemplo, de um grande comerciante de escravos, de um grande senhor das finanças, né? São projetos mais radicais que atendem, como eu falei, a demandas de sans-culottes, de populares, com a ideia de sufrágio universal, por exemplo. Napoleão é um achado nesse sentido, por quê? Porque ele é um homem de feitos militares e, curiosamente, esses grandes feitos militares, eles costumam cair no gosto popular, né? E Napoleão é um gênio militar que cai no gosto popular, mesmo sendo um girondino bastante moderado. Então, nesse sentido, esse homem é a chave para a estabilização da Revolução. Não é por outro motivo que nós vamos ter o golpe articulado, inclusive por membros do diretório e da alta burguesia do pântano, né, ou de girondinos, que vão organizar, abrir caminho, como eu falei, para o golpe do 18 do Brumário de 1799. Golpe que colocou fim à Revolução Francesa, fim simbólico, né, e organizará um novo governo do consulado com 3 cônsules, mas que efetivamente Napoleão será o grande chefe do executivo, ele como um dos cônsules. Esse golpe de 1799 simbolicamente coloca fim à Revolução, anuncia um outro período, a chamada Era Napoleônica, mas que efetivamente dará sequência aos projetos da alta burguesia francesa de construção de um Estado na Europa. Mas esse período em que Napoleão esteve à frente do poder em França é uma outra história. Obrigado.